Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, verso 19 a seguir. Nossos irmãos e irmãs e ouvintes também, que estão nos escutando em sua casa, pela cadeia nacional e internacional também, a Voz da Libertação, abram suas Bíblias. Junto vamos examinar as Escrituras, porque Deus quer falar conosco. Deus quer falar conosco, ouvintes. Deus quer falar conosco, não, igreja? Então abra, ouvintes, a sua Bíblia e ouça Deus falando com você através do seu divino Espírito Santo agora. São Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 8, verso 18 a seguir até o verso 22. Os que puder ficar em pé, nós agradecemos nossos queridos irmãos, nossas amadas irmãs, porque aqueles que estão doentes com algum defeito físico, é impossível ficar em pé, não é, irmãos? Mas aqueles que ainda estão com um pouco de saúde e vão voltar curados por Jesus Cristo, fiquem em pé em nome do Senhor. Escuta, irmãos, que palavras importantes Jesus fala conosco. Já acharam o texto sagrado, ouvintes? Os ouvintes, acho que nem se quiser pegar uma Bíblia na mão, como Satanás é sujo, não, irmã que está me ouvindo? Dá preguiça da irmã abrir até a Bíblia, não é possível? É difícil abrir a Bíblia, irmãos? É difícil pegar a Bíblia e encontrar o texto sagrado? Quantas irmãs estão nós ouvindo lá? Satanás não deixa ela fazer isto. E a coitadinha da irmã, coitadinho do irmão, não sabe que é Satanás que não quer que ela leia a palavra de Deus conosco, porque a palavra de Deus é uma espada contra Satanás. Leamos São Mateus 8, verso 18 a seguir. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda de além. E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm os seus covis, e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiramente, que vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Levante a Bíblia aberta, amada igreja. Gritem comigo: meu Deus. Ué, eu pedi para a igreja gritar. Grita, igreja: meu Deus, meu Pai, perdoa os meus pecados, salva a minha alma, pois a minha vida está entregue em tuas mãos. Oh, meu Deus, fala agora de tal maneira que a minha vida espiritual seja edificada. Oh, meu Deus, eu aqui estou na tua presença, não só para receber a cura, mas para
receber a consagração, a santificação para o dia do arrebatamento. Aleluia! Fala, Senhor! Fala, meu Deus! Amém, Jesus! Amém. Assentai-vos, amada igreja. Irmãos queridos, irmãs amadas, e milhões de ouvintes, nós encontramos nesse texto sagrado, quando nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, ordena a multidão que passe para a banda da além. Eis que aproximou-se dele um homem, um escriba, disse: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E Jesus, que conhece os corações, percebeu que aquele homem estava preocupado em receber das mãos de Deus somente coisas materiais. Aleluia! Ele não estava interessado em receber a graça de Cristo, em receber poder de Deus. Aleluia! Ele não estava interessado em ser cheio do Espírito Santo, muito menos em ser um salvo, porque Jesus conhece os nossos corações. Conhece ou não conhece, igreja? Ele conhece os nossos corações. E nós vemos que Jesus respondeu e disse para aquele homem. Jesus respondeu não segundo o que aquele homem estava falando, mas segundo o que aquele homem estava pensando. Jesus respondeu não o que segundo aquele homem estava falando, mas segundo o que estava no seu coração. Porque aquele homem pensou: esse Jesus, filho de Deus, deve ser muito rico. Ele vai me dar um pouco da sua riqueza para mim. Aquele fariseu era uma seita, irmãos, do farisaísmo. O farisaísmo era a maior religião daquela época. Vamos dizer, seria o catolicismo do Brasil, que predominava, que era aqueles anciões, todo mundo ali era político, semelhante à igreja católica nos nossos dias, que é uma igreja política, não é, irmãos? E os padres estão me ouvindo também agora, eles sabem disto, né, meus irmãos? Então era semelhante a isto. Farisaísmo era uma religião política, semelhante à igreja católica, semelhante a muitas igrejas de crente de nossos dias. E aquele homem então estava interessado em uma posição social mais elevada, interessado em dinheiro e riqueza, mas Jesus logo cortou os seus pensamentos pelas raízes. Aí veio o desânimo do fariseu, né, meu senhor? Aí acabou o entusiasmo do fariseu em seguir Jesus por onde ele fosse. Glória a Deus, aleluia! O Senhor da glória! Glória a Jesus, glórias a Deus. Assim também é em nossos dias, meus irmãos. Há muitos que só têm interesse nos bens materiais. E Deus abençoa, não resta dúvida. Ninguém pode duvidar da bondade e da misericórdia de Deus, que Deus dá até riqueza para muitos irmãos, para muitas irmãs. Mas Jesus não veio para esta finalidade. E o fariseu estava preocupado, era com como seguir a Jesus para onde for. Ele se ofereceu: Senhor, para onde for eu seguirei o Senhor. Mas Jesus, que viu o coração dele, só pensando em coisas materiais, não estava pensando em ter uma vida espiritual abundante, não estava pensando em ser rico na vida espiritual para com Deus. Jesus logo cortou o propósito daquele fariseu pela raiz. Olha, o filho do homem não tem onde dormir. As raposas têm, mas o filho do homem não tem. Os passarinhos têm os seus ninhos de passar a noite, mas o filho do homem não tem.
Filho do homem é pobre, mas sempre foi o maior rico para com Deus, nosso Pai. Glória a Deus, glória a Jesus. É uma verdade, irmãos. É uma verdade. Em nossos dias, irmãos, a maioria da humanidade só pensa em riqueza, em dinheiro, casas, apartamentos luxuosos, bens materiais, coisas perecíveis, quando Jesus está preocupado, não que os irmãos tenham riqueza, mas que os irmãos sejam ricos da graça de Deus, rico da fé, rico na fé, rico na comunhão com Deus, nosso Pai. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Então outro discípulo disse, Senhor, o discípulo de Jesus, Senhor, meu pai faleceu, deixa eu enterrar meu pai. Deixa eu enterrar meu pai, Senhor Jesus. Jesus olhou para eles, olha, deixa os mortos sepultar os mortos. Mas você vem e segue-me e vai anunciar o reino de Deus, aleluia! Interessante a expressão de Jesus. Mortos, enterrar os mortos. Mortos, enterrar os mortos. O que Jesus está dizendo nesta palavra? Que todos aqueles que não seguem a Ele estão mortos diante de Deus, espiritualmente falando, estão mortos diante de Deus. É necessário, irmãos queridos, todos nós precisamos ganhar o pão e termos o necessário para não sermos pesados para os nossos irmãos, diz a palavra. A Bíblia diz para nós não sermos pesados a nossas irmãs, e não sermos pesados a nossos irmãos, termos o suficiente para se mantermos e ajudar até os necessitados. Mas isto não é o principal objetivo de um verdadeiro cristão, não. O principal objetivo de um verdadeiro salvo é estar cheio do Espírito Santo, anunciando o reino de Deus a outros que ainda não conhecem. Oh, maravilha! Oh, maravilha! Então, aquele discípulo que já seguia Jesus, queria deixar Jesus um pouquinho. Só, você deixa sepultar só meu pai. E uma coisa justa, eu creio que, se nós não comparecer no sepultamento dos nossos pais, a sociedade se escandaliza. Mas Jesus o proibiu. Jesus era duro, não era fácil não. Não, você não vai. Deixa lá, os teus vizinhos lá são todos mortos. Deixa os mortos enterrar os mortos. Deixa os mortos enterrar teu pai que está morto. Deixa os mortos enterrar o morto. Então aqueles que não aceitam Jesus, que não vivem uma vida espiritual abundante para com Deus, estão mortos, espiritualmente mortos para com Deus nosso Pai. Mortos espiritualmente. E o morto não sente nada. É verdade ou não é? Então é fácil descobrir os irmãos, as irmãs que estão mortos espirituais. Eles não sentem a graça de Deus. Eles não sentem o Espírito Santo. Eles não dão glória a Deus. Não têm prazer nas coisas de Deus, igreja. Oh, glória a Deus. Deixa os mortos sepultar os mortos, mas tu vai me seguir, aleluia. Você vai anunciar o reino de Deus. Você não vai ficar enterrando morto, não. Você vai anunciar o reino de Deus, aleluia. Glória a Jesus. Portanto, irmãos e irmãs, isto é maravilhoso. Nós sentirmos a necessidade de termos uma vida espiritual abundante. Meus queridos irmãos, aqui Jesus fala sobre nós carregar a nossa cruz também. Em São Lucas, capítulo 9, verso 23, Jesus fala sobre nós
carregarmos a nossa cruz, aleluia. Cada um deve tomar a sua cruz de cada dia. São Lucas capítulo 9, verso 23. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Oh, maravilha! Pode acertar, irmãos queridos. Irmãos, para seguir a Jesus, é muito fácil quando nós almejamos a salvação. Quando não almejamos a salvação da nossa alma, é tão difícil seguirmos a Jesus. Tudo é difícil para nós. Mas quando nós tomamos aquela decisão sincera em ser um salvo, uma salva, irmãos, nada pode impedir, porque o próprio Espírito Santo se apodera da nossa vida. Glória a Deus, glória a Jesus. Cada um, tome a tua cruz em cada dia, isto é, tome a tua labuta, teus problemas, tuas preocupações, tuas ocupações, todo dia, mas segue-me. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então, irmãos, o homem, perante a sociedade, perante os homens, ele vale pelo que ele tem. Agora, para com Deus, não. O homem vale pelo que ele tem na vida espiritual. Isto é que dá valor ao homem diante de Deus. Não é bens materiais, não é sabedorias humanas, não é riquezas, nem posições sociais. Para com Deus é diferente. É termos uma vida espiritual abundante, cheio de graça, cheio de poder, cheio do Espírito Santo, cheio de virtudes. Então, meu irmão, minha irmã, cada um de nós temos esse dever de seguirmos a Jesus, mas com esta preocupação em termos uma vida espiritual abundante, que satisfaça a Deus, que satisfaça a Jesus, uma vida espiritual que satisfaça ao Espírito de Deus que está em nós. Glória a Deus, glória a Jesus! Oh, maravilha! E é desta maneira, meus irmãos, e é desta maneira que somos abençoados, que somos libertos, que somos curados. Irmãos, a maioria dos crentes, dos nossos irmãos, dos nossos dias, a maioria das nossas irmãs estão em grandes lutas espirituais. Grandes lutas não só espirituais, mas física e material. Por quê, irmãos? Eles estão preocupados muito com as coisas materiais. A maioria dos cristãos dos nossos dias se tornaram materialistas. Eles mentem para querer ganhar mais dinheiro. Enganam com palavras persuasivas, como diz a palavra. Irmãos, enfim, a humanidade está tão gananciosa pelas coisas perecíveis, que a vida espiritual dele está a zero. E o perigo está aí, irmãos. Quando a nossa vida espiritual está a zero, o nosso inimigo que é espiritual, que é Satanás, ele nos assalta com a maior facilidade.
É verdade ou não é, igreja? A prova disto, 90% dos males que afligem a humanidade são obras do diabo, são obras de Satanás. Por quê? Porque estão desprevenidos, irmãos. Eles não estão imunizados com a santificação de Cristo. Eles não estão imunizados com a obediência à palavra de Deus. Eles não estão imunizados com o temor a Deus. Eles não estão imunizados com aquela sede da salvação da sua alma. Glória a Deus! Irmãos, quantas vezes a macumba é feita para outra pessoa, mas aquele irmão, aquela irmã que não está com a vida espiritual abundante, a macumba atinge até ele. E às vezes nem está sendo feita a macumba para ele. O diabo vê aquele coração lá limpo para ele entrar, ele entra. Porque a pessoa que vive em santificação, seu coração está cheio, não só da graça, mas o Espírito de Deus está no coração dele. E Satanás não pode entrar nesta vida. Irmãos, aquelas irmãs que estão me ouvindo em casa, aqueles queridos ouvintes que estão nos escutando em casa, que tem pressa da bênção de Deus e da vitória, olha, ouvintes, busque a santificação, busque a obediência a Deus, busque oração e jejum a Deus, e o resto, esqueça do resto, porque o resto não compete a você, compete a Deus. É Jesus que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão dadas em acréscimo. Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, que coisa terrível é a ganância pelas coisas materiais. Nós vemos, irmãos, que os homens estão se matando, estão tirando a vida um do outro por causa do dinheiro, por causa das coisas materiais. A ganância é desesperadora, meus irmãos, pelas coisas perecíveis. Ou que se os homens tivessem esta mesma ganância pela graça de Jesus. Já pensou, meu irmão? Esta ganância de lutar, correr pela graça de Cristo. Como nossa nação seria uma bênção. Como esta nação seria diferente. Muitos reclamam do governo. Estão reclamando do presidente, os deputados, Senado, todo mundo reclama do outro. Um político é contra o outro, um partido é contra o outro. Os debates são diariamente. Tudo isto, meus irmãos, é cumprimento da Bíblia, porque está escrito que Deus dá o governo conforme o povo merece. Esse povo não merece melhor, eles não buscam a Deus, só querem coisas materiais. Então Deus dá o governo conforme o povo merece, irmão. Glória a Deus, glória a Jesus. É verdade? Então não pensem vocês, irmãos, que saindo desse governo vai vir outro melhor. Não, vai vir outro pior. O povo não merece, o povo não quer Deus, o povo só está à busca do pecado, das coisas profanas, das coisas perecíveis. Então não pensem vocês que vai melhorar, não. Então eu quero já falar com os ouvintes de casa, que só vai melhorar para aqueles que entregaram a sua vida a Deus, que melhoraram a sua vida espiritual com Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Para estas e para estes vai melhorar, porque Deus é com aqueles que obedecem a sua palavra. Deus é com aqueles que obedecem a sua palavra. Oh, glória a Deus, aleluia. Cada um tome a sua cruz e siga Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, a hora é você seguir a Jesus. Ouvinte, você que segue a política, siga Jesus agora. Deixe de seguir a política, siga Jesus. E se não melhorar nada na tua vida,
eu deixo de pregar o Evangelho. Porque a palavra de Deus é verdade! A palavra de Deus é verdade. Que Deus abençoe, irmãos e irmãs adiante. Irmãos e irmãs adiantes de outros países estão nos escutando. Cristo dá o governo conforme a nação merece. Então, irmão, note bem. Desde que eu não me conheço por gente, o povo está reclamando do governo. Quantos reclamavam do governo já? Getúlio Vargas, que era o meu tempo ainda. Depois que ele morreu, muitos tinham saudade. Se fosse o tempo do Getúlio Vargas, né? Quem lembra do Getúlio Vargas? Sermão de idade lembra, né? Só de cabeça branca estão comigo que lembra. Depois entrou outro. Quando entrou outro, que pena. Getúlio Vargas morreu. Foi o homem que ajudava os brasileiros, que ajudava o operário. Depois começaram a reclamar do outro. Depois aquele outro morreu, entrou outro. Reclamavam do outro. Foi Juscelino, João Goulart, não lembra? Depois saiu aquele, entrou outro, reclamando. Cada um está mais pior do que o outro. Agora esse último governo aí, todo mundo reclamava dele. Todo mundo reclamava dele. Agora estão reclamando desse outro. Então Deus dá para o povo conforme o povo merece. Deus dá governo conforme o povo merece. E o povo não merece melhor mesmo. Porque o povo não quer buscar a Deus. O povo não quer se santificar a Deus. O povo não quer consagrar a Deus. O povo não quer temor a Deus. O povo não quer cultuar a Deus. O povo não quer adorar o Deus verdadeiro. Então sofram as consequências, porque não querem adorar o Deus verdadeiro. Mas para nós que adoramos o Deus verdadeiro, amanhã vai ser melhor do que hoje. Mês que vem vai ser melhor do que este mês. O ano que vem vai ser melhor do que foi este ano. Porque nós adoramos um Deus que tudo tem para nos dar. Saúde, paz, alegria, prosperidade. Aleluia! Então note bem. Deus dá a cada um conforme a sua vida espiritual para com Deus. Ele está compreendendo? As irmãs e irmãos, prestem atenção. Deus dá a cada um conforme a vida espiritual dele merece. Quem compreendeu esta palavra? Ora, se o meu irmão só vive em pecado, fumando, bebendo, jogando, o que Deus pode dar para você? Enfermidades, problemas, permitir lutas, tribulação e daí por diante. O filho rebelde merece chicote ou não merece? Você como pai, meu irmão, você como mãe, tem aqueles filhos mais obedientes e os mais rebeldes, tem ou não tem? Você ama todos iguais, mas o rebelde você sempre está dando um aperto nele, um puxão de orelha nele. Tá ou não tá? Sim, é Deus. Deus dá a cada um de nós conforme a nossa santificação, conforme a nossa obediência à sua palavra. Oh, maravilha! Oh, caramba! Deus abençoe, igreja. Oh, que palavra gostosa, irmãos. Fique em pé, vamos fazer uma oração para Jesus melhorar nossa vida espiritual. Note bem, cada um de vocês vai receber aqui conforme a sua vida espiritual estiver agora com Deus. Que estiver abundante, vão receber até dons espirituais. Que estiver com a vida espiritual abundante, vão ser não só curados, não só com o problema resolvido, mas até vão receber o Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Levante as mãos. Segue-me, é ordem divina. Segue-me. Grita, glória, 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 glória a Deus. Glorioso Deus, Padre poderoso, mira que ahora esta multitud de hermanos en tu presencia. Oh Deus poderoso, oh Deus glorioso, derrama fogo, fogo, fogo aqui ahora.
sobre esta multidão de irmãs, ó Deus. Estás tu seguro, ó Deus, que cada pessoa recebe de Deus conforme a sua vida espiritual, para com Deus, nosso Padre poderoso, aquele que mais busca a Deus em santificação, recebe porções dobre, da graça de Deus, nosso Padre poderoso. O que nada busca, nada recebe. O que busca pouco, recebe pouco. O que busca bastante, recebe bastante. Ó Deus poderoso, dai conforme, ó Deus, a vida espiritual dos nossos irmãos, das nossas irmãs, ó Deus, da liberação, a santificação, a consagração agora, para toda esta grande multidão, ser liberadas, sanadas pelo milagre de Deus. Estamos seguros, Deus poderoso, que Tu és um Padre divino. Glória a Deus, aleluia. Ó Deus, põe em prova o Teu povo, Senhor. Glória a Deus, 2.000 e milhas de gentes que estão orando com nós outros agora, recebendo a sanidade, recebendo o milagre das mãos de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Perdona, Senhor, para recebermos as soluções dos problemas, sanidade, também pelo sangue de Cristo. Repreenda o diabo agora, Deus, porque 90%, Deus, são obras do diabo que está oprimindo estes agentes, que está oprimindo essas agentes, ó Deus. 90% da obra do diabo que nós repreendemos agora. Saia, diabo! Saia, diabo! Saia, diabo! Saia, diabo! Sai, 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 diabo! Pelo sangue de Cristo. Amém, Jesus. Amém. Todos, amém, Jesus. Assentai um instantinho, irmãos. Irmão, deixa eu contar a vocês. Quando eu era católico, eu fui em alguns cultos evangélicos, consagrações evangélicas, somente para receber a cura. Eu cria tanto na cura, meus irmãos, que eu fechava os olhos e ficava vendo até estrelinha de fogo, e com tanta minha fé, e não era curado, porque eu não obedecia a palavra de Deus. Eu fumava, eu bebia, eu jogava, pulava carnaval. Eu era católico e congregado mariano. Mas o dia que eu tomei a decisão e aceitei Jesus, Ele arrancou as 3 pedras que eu tinha nos meus rins. É verdade. Deus é minha testemunha. Glória a Deus. Note bem, eu já contei a vocês que eu tenho cicatriz nos meus 2 rins da operação das pedras que Jesus fez. Eu expeli as pedras sem tomar um medicamento sequer. Tenho cicatriz nos meus pulmões. Tinha uma época que eu pregava mais ou menos 5 vezes por dia. Fazia 5 cultos por dia no começo da obra. Fazia o programa de rádio ao vivo. E eu fiquei, meus irmãos, saiu como um pus pelos meus poros, junto com o soro, na minha camiseta, que a minha esposa punha todo tipo de detergente e não saía, continuava com as manchas amarelas, não tinha detergente que tirasse.
Creio que eu fiquei até atacado os pulmões por pregar muitas vezes. Mas, dali pouco tempo, eu fui ao médico, aqui no Ipiranga, na rua Ali Bom Pastor. Fizeram 2 radiografias. As 2 radiografias constatou cicatrizes nos meus 2 pulmões também. Glória a Deus. Já faz mais de 15 anos, faz mais ou menos 18 anos, 18 a 19 anos, que consta essas cicatrizes nos meus pulmões. Glória a Deus, aleluia! A palavra de Deus não mente, irmãos! A palavra de Deus não mente, irmãs! Queridos irmãos católicos, amadas irmãs católicas, como eu disse, eu repito, eu também era católico, congregado mariano, fumava, bebia, jogava, enfim, minhas obras eram más, esta é a verdade. E quando a gente, por mais fé que tenha, quando pratica obras males, vive nas tenebras, como diz os irmãos espanhóis, em trevas, nós só temos a sofrer porque estamos praticando obras mal. Mas eu confesso a vocês, irmãos e irmãs, sem exagero, desde o dia que eu aceitei Jesus, dia 6 de julho de 1958, até hoje, minha vida tem sido uma bênção, meus irmãos. Se eu disser para vocês, muitos vão duvidar, se eu dizer aqui 1% que Deus tem feito por mim, feito em minha vida, muitos duvidariam. E eu dizer, não, ele está falando isso, é para me convencer, para me passar a ser crente. Vamos fazer o seguinte, se você for um crente fiel, e Deus não te abençoar, eu volto a ser católico com vocês. Se as irmãs forem uma crente fiel, e Deus não abrir os céus para você, te abençoar como tem me abençoado, eu volto a ser católica com vocês. Por que eu digo isso? Porque tenho certeza que vocês vão ser ricamente abençoados. Vocês têm fé. Vocês têm fé, vocês têm fé. Vocês têm fé, irmãos católicos e irmãs católicas. Vocês têm fé. Que importava é aperfeiçoar. E como aperfeiçoar a nossa fé? Praticando as boas obras. Qual é a boa obra? É dar comida para o faminto, vestir os nus, calçar os descalços. É obras do amor. Aí não é obras da fé, é obras do amor. Dar as coisas é obras do amor, irmãos. Ajudar o nosso semelhante é obras do nosso amor. Mas a obra da nossa fé é obediência à palavra de Deus, ensinamentos do Senhor. Essas são as obras da nossa fé, a santificação, a nossa decisão a Deus. Vamos fazer o seguinte, só vai aceitar a Jesus os que querem que Deus aperfeiçoe a sua fé. Quem quiser continuar com a fé morta, nós não podemos forçar, irmãos. Não podemos, irmãs. Não temos esse direito. Nem Deus, nem Jesus forçou alguém. Nem Jesus forçou alguém a praticar as boas obras. Ele sempre ensinou, dia e noite, ensinando, mas nunca forçou ninguém. Então nós também não podemos forçar ninguém. Mas a verdade está aí, meus irmãos. A verdade está aí. A verdade é essa. Não adianta. Você já fez de tudo, você já correu tantos lugares. Tem pessoa aqui que foi até na macumba, até na feitiçaria. Tem pessoa aqui que já fez despacho na encruzilhada, fez tudo. E adiantou? Resolveu? Nada. Antes piorou. Mas se de hoje em diante não melhorar a tua vida, se você pôr a tua fé inteiramente na pessoa certa, e aperfeiçoar a tua fé, sei que tua fé é aperfeiçoada daqui hoje, liberta dos vícios do pecado, perdoado por Cristo. Se as coisas não melhorarem em tua vida, meus irmãos, volta aqui e me chame de mentiroso. Volta aqui e venha dizer que a Bíblia, que a palavra de Deus é mentirosa. Porque eu tenho certeza absoluta que tudo vai melhorar para as irmãs, para os irmãos. Tudo vai melhorar. Vamos fazer o seguinte, para não prolongar. Os que amam o pecado não vai orar comigo, nem aceitar a Jesus, nem entregar sua vida a Deus. Só os que amam a Deus. Só os que amam a Deus
Levante as suas mãos bem altas para os céus. Só as que amam a Deus. Quem ama o pecado, não levante as mãos. Só os irmãos que amam a Deus. Irmãos católicos que amam a Deus, mais altas as mãos. Que maravilha! Toda esta multidão de irmãos, católicos, católicas, as duas mãos bem altas para o céu. Mostre boa vontade na tua decisão para com o Pai. Ele vai aperfeiçoar a tua fé. E vocês entregar a sua vida a Deus e aceitar a Jesus, sua fé vai ser aperfeiçoada. Sua fé vai ser aperfeiçoada. Milhões e milhões de ouvintes, ore com nós outra hora a santa oração de perdão e liberação. Ore com nós outros, milhões e milhões de ouvintes. Quem que a sua fé seja aperfeiçoada, gritem comigo. Quem não quer que a sua fé seja aperfeiçoada, ore baixinho. Mas quem quer ter a sua fé perfeita em Deus, para Deus te chamar de amigo e amiga, gritem comigo, ouvintes de casa, milhões e milhões de ouvintes. Ore com o missioneiro. Grita, meu Deus! Muito bem. Meu Pai, meu Deus, eu te amo. E a prova que eu te amo, eis-me aqui agora, na tua presença. E neste momento, eu peço perdão dos meus pecados. Salva, Senhor, a minha alma. Escreve agora o meu nome lá nos céus, no livro da vida, no livro da vida, para o grande dia da vida eterna. Meu Deus, aprova que eu te amo. A partir de agora, eu passo a ser um crente, um cregente desta Santa Igreja Pentecostal. Deus é amor. Meu Deus, me salva e aperfeiçoa a minha fé. Meu Deus, a minha fé estava morta, mas agora eu vou praticar as boas obras da santificação, e a minha fé estará aperfeiçoada, principalmente para minha salvação. Oricanda la basurianda la baia, orita la baiana la baia. Oh, meu Deus! Oh, maravilha! Maravilha, Senhor, maravilha, meu Deus.
Todos grite amém, Senhor. Oh, maravilha! Glória a Deus, aleluia! Irmãos, que Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs. Que privilégio, não, minhas irmãs? Que privilégio, não, meus irmãos? Entregar a sua vida a Deus, de corpo, alma e espírito, para viver em novidade de vida. É de rirmos e chorarmos de alegria. Meus irmãos, quem de vocês que fuma, Jesus quer libertar agora. Milhões e milhões que fumam. Rumpo para que cigarrilho. Quem crê na libertação de todo mundo, comece a dar glória a Deus. Libera esta multidão, escreve seus nomes no céu, no livro da vida, Senhor, sela com a sangue divina, os milhões e milhões de hoje, na grande cadena radial internacional, la voz da liberação, via satélite, via Intelsat, para Brasil e para o mundo inteiro. Libera toda a gente pela sangue de Cristo, pela la sangue del Senhor. Toda a gente é liberada agora, porque há muito poder em nome do Senhor. Em nome do Senhor, toda a gente, eu declaro agora liberado. Eu declaro liberado toda a gente agora, liberado de todos os vícios. E toda a gente agora sois recebido como membros da Santa Igreja Pentecostal. Deus é amor. Todos dizem amém, Jesus. Só um minutinho, irmãos. Milhões e milhões de hoje. Todos vocês agora não sois mais católico, nem espírita, nem budista. Agora toda a gente que me escuta, sois crentes e membros da Santíssima Igreja Pentecostal Deus é Amor, que está ubicada em tu departamento, está ubicada em tu província, em tu cidade, em tu país. Sim, na Igreja. E todos milhões e milhões de gente agora são meus irmãos em la fé, em Cristo Jesus. Sou irmão do missionário Davi Miranda, em la fé, em Cristo Jesus. Sim, na Igreja. Nossa irmandade agora já está no mundo inteiro. Os irmãos da Igreja Deus é Amor estão no mundo inteiro. Vamos fazer mais uma oração. Todos dando glória a Deus. Recebemos todos como membros, meu Pai. Todos mesmo. Que aqui que estão em casa nos ouvindo. Os milhões e milhões de hoje. Nós recebemos como membros para congregar com nós outros na Santa Igreja Pentecostal Deus é Amor, de sua província, de seu departamento, para congregar com nós outros lá em sua cidade, para congregar com nós outros lá em seu país, e juntos aguardarmos a vinda do Senhor. Amém, Jesus, amém. Quem crê com coração da fé, da saúde a você e a tua família, levante as mãos. Quem crê em milagre, grita glória a Deus. Deus poderoso. Oração de la fé que hacemos agora com esta massa humana que está super colmando a maior igreja de São Pablo, de Brasil e do mundo inteiro. Bendiz as multitudes, dando-lhe a saúde, perdão, salvação e vida eterna. Oração de la fé, da saúde agora aos milhões e milhões de gente. Do amor do Padre Divino, a paz de nosso Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus permaneça com esta massa humana desde a hora mesma para o siglo de los siglos. Amém. Quem tem a paz de Jesus,
Abane as manos para os céus. Abane os panuelos, sacode os panuelos para os céus. Grita, amável audiência. E millones de oyentes. Dios os bendiga. La paz del Señor. Millones de oyentes. La paz del Señor. Millones e millones. La paz del Señor. Quem tem a paz de Jesus grita. Mais forte. A última vez. Muito obrigado, irmãos queridos.